Olá, nono ano. Vamos falar agora sobre as gimnospermas. As araucárias são vegetais abundantes, principalmente no estado do sul do Brasil. Sua semente é popularmente chamada de pinhão, pois fica protegida em estruturas conhecidas como pinhas. O pinhão era um dos principais alimentos de origem vegetal dos povos indígenas caigangue, que o consumiam assado sobre a brasa ou cozido. Atualmente, o pinhão faz parte de vários pratos típicos da região sul, como a farofa de pinhão e o entrevero de pinhão, que além da semente contém carne em sua receita. Existem outros exemplos, né? A araucária é um dos exemplos principais, assim, mas tem outros exemplos, como as cicas, como os pinheiros originários do hemisfério norte, que é utilizado para árvores de Natal, por exemplo, né? Assim como as pteridófitas, as gimnospermas apresentam vasos condutores, que é xilema e floema, né? Folhas, caule e raízes, que são os órgãos vegetativos. Além disso, diferentemente das briófitas e pteridófitas, nas gimnospermas se observa a formação de grãos de pólen e de semente. Então, a diferença principal é que na parte das gimnospermas vai ter formação de grão de pólen e vai ter sementes, né? Então, nas gimnospermas, as células que vão originar os gametas masculinos estão presentes em estruturas denominadas de grão de pólen, que geralmente são transportados pelo vento ou por animais. Então, esses vão ser os agentes polinizadores, os agentes que vão auxiliar nessa reprodução das gimnospermas. Vão ser os animais, como por exemplo a abelha, né? E vai ser o vento também como uma forma aí de ajudar nessa reprodução das gimnospermas. Nas gimnospermas, os grãos de pólen que carregam os gametas masculinos são produzidos em folhas modificadas, chamados de estróbilos masculinos. Já as células que originam os gametas femininos estão presentes em folhas modificadas, que são chamados de estróbilos femininos. Então, cada um fica em folhas modificadas, né? São produzidas nessas folhas modificadas, e um vai chamar de estróbilo masculino e o outro vai chamar de estróbilo feminino. Após a união dos gametas masculino e feminino, vai ocorrer a formação do zigoto, que posteriormente vai dar origem ao embrião. Nas gimnospermas, o embrião em desenvolvimento fica no interior da semente, como aqui está mostrando, ó. O embrião vai ficar nesse interior da semente, né? A qual contém tecidos de revestimento que vão proteger as substâncias que o nutrem também. Então, o embrião ele vai ficar aqui e aí vai ter tecidos que vai proteger esse embrião e também vai nutrir ele. Como é que ocorre essa reprodução, né? Essa fecundação? Então, tem o estróbilo aqui feminino e o masculino. Aqui é o masculino e aqui é o feminino. Então, o vento, digamos que o vento bateu aqui e levou os grãos de pólen deste estróbilo masculino, que são as folhas modificadas, para este estróbilo feminino, e aí houve a reprodução, né? Houve a fecundação, formação do zigoto e depois o desenvolvimento do embrião. E esse embrião vai desenvolver uma semente, pois precisa de proteger esse embrião. Então, vai ter esse tecido modificado aí, que vai nutrir o embrião e vai proteger ele também, né? O embrião ele pode ser dispersado, ou seja, jogado, levado para outros lugares de forma mais protegida dentro da semente, né? E essa dispersão das sementes vai ocorrer pela ação do vento ou por animais. Então, o vento ou os animais, como por exemplo a abelha, vão ser os polinizadores, os agentes polinizadores que vão auxiliar nessa reprodução. Depois que forma esse embrião, que forma essa semente ela vai ser jogada lá para um solo onde vai ter condições adequadas para que forme uma nova gimnospermas ali, né? Germine e cresça naquele solo. Quem vai levar essas sementes, jogar, dispersar essas sementes vai ser ou vento ou animais, né? Aí
trouxe um exemplo aqui da gralha azul. A gralha azul, ela faz o quê? Ela ela se alimenta dessas sementes, né? E ela, das araucárias, e ela enterra também no solo. Então, ela já auxilia, é um tipo de animal que não é polinizador, mas ele vai o quê? Vai auxiliar na dispersão dessas sementes, enterrando essas sementes no solo. Então, é um tipo de animal que vai ajudar nessa germinação aí das gimnospermas. Aí, esse esqueminha, né, está relacionado com o ciclo de vida da araucária e da reprodução das gimnospermas. Então, o que é que acontece? No 1 aqui, né, no 1, a araucária, que é um exemplo de uma reprodução de uma araucária, que é o principal exemplo que trouxe, né, de gimnospermas. O estróbilo masculino e feminino estão presentes em indivíduos diferentes, aqui está mostrando, ó, né, o masculino e o feminino estão em indivíduos diferentes. Nos estróbilos masculinos ocorre a formação do grão de pólen e no estróbilo feminino vai ter a formação do óvulo, né, na oosfera, certo? Então, aqui vai ter o grão de pólen, a formação do grão de pólen, e aqui vai ter a formação da oosfera, lá na oosfera, a produção do óvulo. E aí tem, no 2 tem o grão de pólen, e aqui tem a formação do óvulo, no 3, né? E aí no 4, o grão de pólen, ele vai ser transportado pelo vento ou por animais, né, polinizadores, para o óvulo, né, para o estróbilo feminino, até que chegue no óvulo. Lá vai ter a fecundação, certo, dessa planta, né? Aí no 6, os gametas masculino e feminino vão se unir no interior do óvulo. A união dos gametas vai resultar na formação do zigoto, que posteriormente vai originar um embrião. O óvulo contendo o embrião se desenvolve e origina a semente, né? O embrião está aqui dentro e a semente é esse tecido modificado que vai nutrir e proteger o embrião. Aí a semente vai ser dispersa por animais, como a gralha azul, que a gente falou na estante, no caso da araucária. E aí, ao encontrar, né, um ambiente propício, com condições favoráveis naquele solo, essa semente ela vai se desenvolver e vai formar uma nova gimnosperma. Então, essa seria a reprodução. As gimnospermas são separados, né, os gametas. Então, tem a plantinha aqui que é feminina, a plantinha que é masculina. O masculino vai produzir o grão de pólen, o feminino lá na oosfera vai produzir o óvulo. O vento ou os animais polinizadores, como a abelha, vão levar o grão de pólen, né, para a oosfera, que vai ter o encontro com o óvulo. Vai haver a formação do zigoto, né, a fecundação, a formação do zigoto. Vai ter o embrião e aí vai formar essa semente, que é esse tecido modificado, que vai nutrir e proteger esse embrião. E aí ele vai ser dispersado por animais, como por exemplo a gralha azul, vai ser jogada lá no solo e se tiver condições propícias, essa semente ela vai germinar naquele solo e vai originar uma nova gimnosperma, ok? Essa é a aula aí falando sobre a gimnosperma.